Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje, mais uma vez, um dos jornais da cidade constrange o governo do estado do Amazonas por esse escândalo que é a transferência de recursos públicos para organizações não governamentais. Esse escândalo que durante o governo passado inteiro alimentou uma relação promíscua entre o governador e políticos. Esse escândalo que o governador Omar Aziz assumiu com o compromisso de retirar da vida do estado do Amazonas. O jornal já denunciou uma ONG que simplesmente não existia, que encerrou suas atividades, ligada a um ex-deputado desta casa. Hoje o jornal renova denúncias de ONGs que continuam recebendo recursos. Eu não quero aqui, deputado Zé Ricardo, fulanizar esse debate, porque o problema não é a ONG A ou a ONG B, não é a secretária A ou a secretária B. O problema é mais profundo, deputado Zé Ricardo. A forma como a legislação trata os recursos destinados a desenvolvimento e ação social é um convite à fraude. E por isso os recursos de ação social viraram um duto para transferir dinheiro público para interesses privados. A lei que garante os recursos para desenvolvimento social, regulamentando o artigo 151, parágrafo 1º da Constituição do Estado, é a Lei 2826, que no seu artigo 34, parágrafo 2º, estabelece que 50% do FMPS, daquele fundo da micro, pequena empresa de desenvolvimento social, de que 50% dos recursos desse fundo devem ser aplicados em atividades econômicas, no inciso 1 do parágrafo 2º. E no inciso 2 do parágrafo 2º estabelece que 50% desse recurso deve ser aplicado na área social, preferencialmente em área de habitação. Primeira informação que deve a Cefaz e a SES a esta casa: quanto dos recursos do Fundo de Ação Social decorrentes do FMPS foram aplicados em habitação, deputado Zé Ricardo? Nenhum centavo, deputado Zé Ricardo. Eu vou oficializar, mas eu já sei que foi nenhum centavo. Quando a lei e a Constituição dizem que preferencialmente em habitação, direcionados exclusivamente às necessidades de moradia da população carente das zonas rurais. Vossa Excelência tem relatado aqui o grave problema habitacional da cidade de Manaus e do interior do estado. Está aqui a fonte de recurso. Só que o recurso que deveria estar indo construir casas populares está sendo transferido para interesses privados através dessas ONGs e das OCIPs. A organização social Instituto Dignidade para Todos, símbolo de fraude, denunciado pelo Tribunal de Contas, continua recebendo recursos do duto do desperdício das verbas de ação social do governo do estado. São 200 milhões de reais nos últimos 5 anos. 200 milhões de reais, deputado Antônio Medeiros. Serão mais de 50 milhões de reais esse ano. Foram 50 milhões de reais só no ano passado. E qual é o problema da legislação? O capítulo que trata do FMPS, que é o capítulo 2 da Lei 2826, após definir a forma como o recurso deve ser aplicado, 50% em financiamento através da AFEAM e 50% em desenvolvimento social, todos os outros artigos só estabelecem obrigações
de prestação de conta e de transparência dos 50% de financiamento da FEAM. Nenhuma linha na legislação sobre dever de prestar contas, sobre transparência da parte dos 50% vinculada à ação social, deputado Zé Ricardo. É um convite à fraude. A lei é um convite à fraude. Os recursos que antes eram canalizados pelo CDH e que hoje são canalizados para esse fundo de ação social. Para ter uma ideia, a seção 6, que diz do controle e prestação de contas, só fala da FEAM. Deputado Abdala, metade do recurso vai para a FEAM e metade vai para a Secretaria de Ação Social. Aí a lei deveria prever a forma de prestação de contas da metade da FEAM, e o faz, artigo 41 e 42, que obriga a FEAM a publicar balanço do FMPS, que obriga a auditoria desses balanços, que obriga que apresente ao comitê do fundo um relatório circunstanciado, que cria na lei um comitê do fundo paritário entre representantes da sociedade civil e representantes do poder público, em relação aos outros 50%, que é o recurso da ação social, nenhuma palavra na lei, no que diz respeito à prestação de contas. Na verdade, a lei não diz nem, deputado Zé Ricardo, para onde esse dinheiro vai. Nós estamos supondo que vai para o CDH e que vai para o Fundo de Ação Social, mas a lei nem deixa claro para onde vai os outros 50%. Deixa claro que o de financiamento vai para a FEAM, mas o de ação social não diz nada. Não cria comitê gestor, não cria obrigatoriedade de prestação de contas, de auditoria. Portanto, deputado Sinésio, Vossa Excelência, que é líder do governo, deputado Marco Rota, o que nós precisamos aqui é fazer um pacto de que nós não vamos mais permitir que o governador passe por esse tipo de constrangimento que está passando todo dia com a publicação de matéria nos jornais, em que dinheiro público é canalizado para interesses privados e para interesses eleitorais muitas vezes. E a forma de encontrar isso não é fulanizar, não é encontrar culpados. A forma de fechar esse duto é nós pactuarmos e definirmos na legislação regras claras de controle e transparência dos outros 50% do fundo da micro e pequena empresa, que é o recurso destinado à ação social. Portanto, o que eu quero propor aqui é um trabalho conjunto, deputado Sinésio Campos, que Vossa Excelência pode ajudar como líder do governo, um trabalho para incluir na Lei 2826 critérios claros, definição de um comitê gestor para gerir esses 50% dos recursos de ação social, criar a obrigação de apresentação de relatórios circunstanciados e de auditagem desses relatórios, com os mesmos critérios que já tem a outra metade, deputado Zé Ricardo. Que aí fica claro que o problema não é uma ou outra ONG, o problema é o modelo, o problema é a falta absoluta de regras de controle e transparência na legislação. Eu acho que esse é o grande desafio para que a gente possa fechar esse duto, porque o dinheiro que está faltando para muitas atividades essenciais do governo está sobrando para algumas ONGs, muitas delas de atividade altamente questionável. Muito obrigado.